Aquiles Priester, um dos maiores bateristas, não só do Brasil como do mundo, é o nosso convidado aqui nessa nossa entrevista que não tem pauta nenhuma. E eu vou perguntar coisas que ele jamais ouviu. Presta atenção. Fala, batera, eu sou Ivan Buzik, baterista do Dr. Sim. Eu tô aqui para te contar uma coisa que vai mudar tudo. Nesse exato momento, nós acabamos de gravar um novo curso. E eu não vejo a hora de colocar no ar o método Ivan Buzik definitivo de viradas. É o curso mais completo e estruturado de viradas que você já imaginou ver na sua vida. Nesse exato momento, estamos editando as aulas do curso de viradas. Nos próximos dias, tudo estará pronto. E o método Ivan Buzik definitivo de viradas será parte integrante do Ivan Buzik curso bateria. Mas quando essas aulas forem publicadas, isso vai acontecer nos próximos dias, o desconto para o Ivan Buzik curso bateria vai acabar. Eu não perderia essa oportunidade, porque ela nunca mais vai voltar. O mais completo curso de bateria, desenvolvido com meu método revolucionário, totalmente online, suporte comigo via WhatsApp, diversos bônus. E agora, com o método Ivan Buzik definitivo de viradas, é a oportunidade mais incrível do estudo de bateria dos últimos tempos. Fora que se você não gostar, você pode usar nossa garantia, 30 dias sem perguntas. Você tem 30 dias para experimentar. Não gostou? Devolvemos seu dinheiro imediatamente, sem perguntas. Vamos destravar a sua bateria com viradas realmente poderosas. Clique no link abaixo e vamos juntos para a batera. Meu amigo e minha amiga, Aquiles Priester é o nosso personagem de hoje no nosso bate-papo, na nossa entrevista que nunca tem pauta, um dos maiores bateristas, não só do Brasil como do mundo, mas nós vamos fazer um tipo de entrevista aqui que, de uma certa forma, tem muito a ver com o fato de que ele não aguenta mais ouvir falar de Angra. E está mais do que certo mesmo, porque não tem cabimento nessa altura do campeonato as pessoas ficarem enchendo o saco dele com Angra e do André Kisser com Sepultura. Meu caro Aquiles, seja muito bem-vindo no nosso papo. Estou errado ou não? Obrigado, Regis. É um prazer estar com você. Cara, a gente se conhece há no mínimo, sei lá, uns 18 a 20 anos, né? Desde que eu entrei no mercado musical brasileiro oficialmente, a gente tem tido contato em diversas frentes, né? Então é um prazer estar aqui no seu canal, que é um canal que eu gosto muito, que eu assisto muito, porque tem conteúdo. É muito legal. Parabéns. Legal. E a gente tem entrado em contato aqui com mais frequência, porque eu já participei de 2 lives no teu canal, que são as lives divertidíssimas, né? Que se fala, ao mesmo tempo que se fala muita coisa, até porque as pessoas envolvidas ali têm muito conteúdo, né? A gente fala também muita bobagem, o que é importante é isso, você falar, oferecer conteúdo e brincar com as pessoas ao mesmo tempo, né? Fazer um negócio ficar leve, né? Tipo assim, ser um bate-papo, o cara fala, porra, eu gosto, que eu consigo deixar aqui a live, eu tô fazendo uma outra coisa, mas tem horas que eu presto atenção, porque são coisas que são do dia a dia, né? Então isso é uma coisa legal pra caralho. E foi um formato que simplesmente aconteceu, não foi programado. Aquiles, eu quero começar esse papo com você, primeiro dizendo o seguinte, cara, que você tem uma característica que eu acho extremamente elogiável, né? Mesmo que musicalmente eu não gosto de muita coisa que você já fez, opinião minha. Claro. Tem um negócio, cara, tem uma característica tua que eu acho que você tem que tirar o chapéu, que você trabalha de uma maneira incansável para qualquer tipo de padrão, internacional e mesmo nacional. Você está entendendo? E assim, a gente tem que tirar realmente o chapéu para a tua batalha e para a maneira como você administra a tua carreira. Você está entendendo? Eu acho que isso é uma coisa exemplar para todo mundo. Obrigado. Dito isso, eu quero saber de você o seguinte: qual foi o obstáculo até hoje mais difícil de ultrapassar para você ter chegado nesse exato momento em que você vive hoje? E se essa vitória
te trouxe um sabor especial, assim, uma coisa meio que de vingança? Cara, eu acho que a coisa mais difícil, assim, que eu tive na minha vida foi um problema que não tem nada a ver com técnica musical ou exercício físico ou de técnicas de bateria, entendeu? O problema todo é que na adolescência eu fui muito gago, né? E eu acho que para um cara ser completo no que ele faz, seja qual seja a profissão dele, ele tem que ser uma pessoa que saiba falar em público, saiba passar uma mensagem e principalmente interter aquelas pessoas que estão vendo uma entrevista dele ou então ele explicando qualquer coisa, né? Então, dentro dos meus workshops de bateria, que eu faço desde 2002, a parte onde eu falo com o público é o momento que eu tenho, que eles me permitem entrar na vida deles, entendeu? Então, o cara vai lá, me vê tocando, gosta do que eu estou tocando, porque ele vai lá, ele vai ouvir exatamente os arranjos que estão no disco, vai ouvir o som de bateria que está no disco, mas ele vai gostar da minha história de vida e da minha forma como eu me porto perante as situações da vida, né? Então, no começo, especialmente até numa fase pré-Hangar e pré-Angra, eu trabalhava numa multinacional onde eu tinha que começar a dar palestras, né? Que eu lidava com o chão de fábrica e eu tinha que convencer esses caras que eram praticamente pessoas muito simples, que mal tinham o primeiro grau completo. E esse tipo de pessoa é muito difícil de você conquistar porque ele já não acredita em mais nada, né? Eles acham que não, a empresa está só me usando porque eu sou um arigó, um burro de carga, e eu não vou dar mais o meu tempo para a empresa além do que eu faço aqui hoje. Então, essa foi, eu acho que a maior dificuldade que eu tive, e hoje em dia eu me sinto muito bem sendo uma pessoa que eu consigo me relacionar com todas as minhas marcas, com o meu público, né? E passar uma imagem do que eu quero que as pessoas entendam que é o Aquiles Priester. Você sabe que isso é uma coisa muito interessante, cara, porque o que você está me dizendo agora, para mim, Regis Tadeu, é uma novidade. Eu não sabia que você era gago. Era Porque, muito. inclusive em todos os quase 18, 20 séculos que a gente se conhece, a tua fala, para mim, sempre me soou normal. Uhum. Eu mesmo, por exemplo, fico às vezes no mas, cara, pô, isso Sabe para que eu mim é vou te uma contar? novidade. Sabe que eu vou te contar uma coisa, cara? Que assim, eu reconheço um gago pela respiração. Você pode estar numa roda de amigos, aí o cara tá falando, você olha pro cara e fala assim: esse louco é gago. Aí, logicamente, que a pior coisa que você faz para desmoronar todo aquele castelo na frente de um gago é você falar para ele: você é gago. É, Sem ele gaguejar. Entendeu? Esse que é é. o esquema. O gago percebe. Eu já tive situações assim que eu fui num caixa de um banco, tal, não sei o que. Aí o cara começa a falar comigo. Aí eu começo a falar com o cara e eu falo assim, cara, você é gago, né? Aí ele falou, eu ia te perguntar a mesma coisa. Entendeu? É engraçado. É. E não teve travada, não teve nada. É o jeito que o cara respira antes de falar. Então, assim, tem uma história muito engraçada desse meu tratamento na época que eu tava lá na Dana, que eu trabalhava das 7 às 5 na Dana, eu acordava 15 para 5 da manhã para pegar um ônibus até a faixa que a gente chamava onde passava o ônibus principal, chegava lá na Dana, entrava às 7, saía às 5, pegava um outro ônibus, ia para faculdade em São Leopoldo. Eu morava em Porto Alegre, trabalhava em Gravataí, ia para a faculdade em São Leopoldo, e o único dia livre que eu não tinha aula era na sexta-feira à noite. E aí eu consegui uma fono para me tratar na sexta-feira, 9h30 da noite. Falei, puta, é importante para mim, porque eu vou começar a falar em público, eu quero que você me mostre umas técnicas, pô, eu vou apresentar resultados na frente de gente de fábrica e também para os diretores. Então eu tenho que saber falar para todo mundo. E eu tenho um problema que às vezes eu travo e eu não posso. Cara, gagueira é assim. Você pode estar super bem, tipo hoje, aí de repente acontece uma coisa, você dá uma travada e no momento que a pessoa tá te olhando,
E ela fala assim, você tá gaguejando, só que ela não fala nada, aí você começa a travar uma da outra. É mais ou menos igual erro em show. O pior erro que pode acontecer em show é na primeira música, porque você vai ficar, assim, se martirizando o show inteiro. Caralho, eu errei lá. Aí quando você vai ver depois, foi só um detalhe. Mas voltando para esse tratamento, a menina começou a me tratar, a gente tinha mais ou menos a mesma idade, tipo uns 28, 29 anos, e naquela época eu já estava super bem nadando, então eu ia trabalhar de terno e gravata, porque eu trabalhava com o mercado de reposição, então eu visitava muitos clientes. E Aí, você, inclusive, com aquele cabelinho, né? Aquele cabelinho de Clark cabelinho, Kent, é isso aquele aí. cabelinho, tem umas fotos rolando por aí, aquele visualzinho, né? Lacoste, né? Camisinha polo, né? Isso, Pois é. exatamente isso aí. Aí cheguei lá, uma sexta, lá pela quinta sexta-feira, o noivo dela foi buscá-la, né? Aí chegou lá, acabamos, a consulta era 10h30, saiu tal. Opa, e aí, beleza? Apertou minha mão, tal, não sei o quê. Começamos a falar um pouco, tal. Beleza. Aí na semana seguinte, falou, puta, Aquiles, então, meu noivo, cara, tá enchendo meu saco, porque, meu, ele foi falar contigo e você não era gago porra nenhuma. Na verdade, tem situações que a gente... Entendeu? Então isso, cara, só pra você ter uma ideia, Regis, ela era profissional e ela falou o seguinte, olha, você é um cara bem apresentável, um cara que tá em ascensão na carreira. Pô, meu noivo tá morrendo de ciúmes, tá atrapalhando o nosso relacionamento. Então, me desculpe, mas eu vou ter que deixar de, de te atender por causa disso, né? Então, assim, eu deixei de. Eu Isso é não um pude mais absurdo, fazer. isso é um absurdo total. Cara, e ela ficou super mal. Ela ficou super mal porque ela falou assim: profissionalmente eu não poderia fazer isso porque isso é antiético, né? Pra Antiético, caralho, total. entendeu? Não, Antiprofissional. uma falta de profissionalismo É. absurda. Cara, eu te juro, foi uma das poucas vezes que eu me senti mal por não ter feito nada errado. Sabe quando você é punido por uma coisa que você estava ali para melhorar? Eu estava muito focado em melhorar dentro da empresa e eu sabia que a minha dicção era importante pra caralho, porque a minha função era de me apresentar perante público. Então, aquilo ali era um investimento que eu estava fazendo em mim. E, cara, aquilo ali me deixou mal pra caralho. Mas aí eu pensei o seguinte, né, cara? Quando eu era novo, tipo 15, 16 anos, nessa época foi a pior época da gagueira mesmo. Tanto é que quando eu revejo a galera lá de Foz, as pessoas falam: Meu, o que você fez? Porque você não é mais nada, gago. Cara, eu travava de um jeito da professora não me permitir ler porque eu travava demais, eu ficava nervoso, né? Quando eu sabia que as pessoas iriam prestar atenção no que eu falava, aí que você travava, entendeu? Então, assim, esse negócio da palestra era bem assim, naquele momento quando você entra no auditório e você sabe que as pessoas vão prestar atenção em você, é uma puta de uma responsabilidade. E muitas vezes tinha gente de fora, do mercado, então eu queria era só, tipo assim, passar uma imagem boa do trabalho que eu tava fazendo. Então essa Não, foi a parte mais foda, cara. e você é um cara que você faz workshop pra caralho, bicho. Quer dizer, isso é uma vitória que realmente tem que ser saboreada É. de uma maneira muito intensa mesmo. Agora, você falou um negócio agora há pouco aí que me deixou curioso. Você fala que isso é verdade mesmo, cara. A pior coisa que pode acontecer para quem é batera é você errar na primeira música. Uhum. Na primeira música você faz uma virada que não dá certo. Você vai ficar encanado e vai ficar querendo repetir aquela virada nas músicas seguintes. Não é verdade? Já aconteceu isso com você, por exemplo? Não na época que você tocava no Angra, mas, por exemplo, na época que você está tocando como sideman do Tony McAlpine ou do Ozzy. Já aconteceu de na primeira música você dar um negócio e falar, puta que lá, velho. Cara, assim, no OSP, eu não posso ousar errar. Eu não posso. De forma alguma. Então ali é o show mais tenso. Todos os shows que eu fiz foram os shows mais tensos que eu fiz na minha vida. E teve uma vez, cara, que foi tipo uma catástrofe. Eu vou até pegar esse fone para ilustrar. Então, ali a gente tinha tour manager, uma equipe muito boa, e todas as vezes o tour manager vinha e falava assim: Aquiles,
15 minutos. Porque eu sempre estava numa sala que não era o camarim da banda, porque os caras são old school e eu gosto de me aquecer, sabe? Eu gosto de chegar no show como se estivesse na terceira música já. Então, aquele barulho de pé e mão, eles não curtiam e eu respeitava isso, né? Os caras estão fazendo isso há 40 anos. E eu, como sou um sideman ali, então eu tenho que respeitar o espaço, eu não tenho que trazer problemas para a banda. Basicamente é isso. O sideman bom é o cara que faz o seu trabalho e não traz problema nenhum para a banda. Então, cara, eu tava assim e naquele dia o tour manager, ele não falou, ele falava, Aquiles, 15 minutos, Aquiles, 10 minutos, Aquiles, 5 minutos, Aquiles, showtime. Nesse dia, que era na mesma cidade, eu não me lembro qual era a cidade, cara, Birmingham, eu sei que era uma cidade de inglesa que morava o Rod Smallwood, que é o empresário do Iron Maiden, que é muito amigo do Black, né? E ali, cara, por incrível que pareça, nesse show que era importante pra caralho, porque tinha o empresário do Iron Maiden, o Black nem falou assim, ó, Aquiles, hoje cuidado, porque não sei o quê. Era mais um show e ele sabia que tinha que ser no mesmo nível que os outros. Aí, o tour manager não falou nada, falou, Aquiles, showtime. E quando ele fala showtime, cara, o meu fone tava assim, ó, enrolado. Porque quando ele fala assim, 5 minutos, eu já pego o meu fone, já estico ele, deixo ele prontinho, pra só quando ele falar showtime, eu pego o fone, coloco aqui e já vou pronto. Cara, quando ele falou showtime, eu desci uma escada assim e eu ouvi que tava rolando a intro já. E eu com o fone assim, tudo, já com a luva na mão, tal, tudo, porque eu sempre, tipo, coloco a luva depois que eu ponho o fone. Cara, claro. Começou a enrolar assim, e aí o Black falou assim, Aquiles, a gente tem que entrar, a gente tem que entrar. Cara, eu te juro, eu entrei tremendo, aí eu me lembrei, puta, eu tenho meu fone reserva. Aí eu corri por trás da batera e falei assim, me dá o fone reserva, e joguei pro meu hold, o meu fone todo envinhado. Aí ele pegou e botei o fone, eu te juro, cara. Foi assim, foram 2 segundos antes de começar a contagem, pra eu contar pro Black entrar. Quando eu comecei a contar com o chimbal, assim, o Black só me olhou pra trás e deu uma risadinha assim, ó. Que bom que você deu um jeito. Que bom que você não trouxe problema, né? Exatamente, mais ou menos isso. Mas, cara, aquilo ali foi impressionante, assim, o alívio que me deu, cara. Uma coisa tão simples. Pensa bem, um fone de ouvido para você tocar. Mas foi mais uma lição. Eu sempre falo, cara, que o show business, ele nunca para de ensinar. Cada vez que acontece uma coisa assim, que é especialmente comigo, que sou um cara que eu me preparo tanto para não ter erro, cada vez que acontece isso, eu já sei. Então, a partir daquele dia, o meu fone já estava desenrolado antes de eu começar a me aquecer, meia hora antes. Então, nunca mais aconteceu isso. E aí, era até engraçado que antes, assim, nos próximos shows, né, que o Black viu a situação toda, ele falava assim, e aí, todo mundo bem? Aí ele fala assim, pera um pouquinho. Aquiles, tá com o fone? Tá ok? Falei, já tá aqui, tá tudo pronto. Os próximos 3 shows, ele perguntou do fone. Depois ele viu que tinha entrado no automático. E ali não tem espaço para improvisação, né, Aquiles? Porque é tudo sincado com o vídeo, né, cara? Então... a pressão que eles me colocaram no primeiro ensaio foi, Aquiles, a gente vai ter 3 telões ligados ao clique. Ou seja, se os telões apagarem no palco, a gente vai saber que você fez alguma merda. Ok, eu falei... Entendido. Naquela turnê... Como é que você foi parar lá? Cara, você se ofereceu ou alguém deu um toque? Não, cara, foi muito engraçado. É isso que eu falo sobre os relacionamentos, né? Os relacionamentos são as coisas mais importantes que tem no show business. E eu não posso falar em relacionamento sem citar o Paulo Zinner, porque foi ele, numa jam, no meu início de Angra, em 2002, que chegou para mim e falou, Aquiles, eu sei que você tá num momento muito bom, tipo capa de revista, aqui lá, você é o cara do Angra que chegou, mas ó, vou te dar um conselho que eu não tive maturidade para fazer na época que eu tive essa oportunidade que você está tendo agora. Se concentre nos relacionamentos, são eles que vão ser duradouros. E a partir dali eu sempre me lembrei disso, né? Então, quando eu me mudei para os Estados Unidos,
eu fiz um e-mail para todos os patrocinadores e falei, ó, a partir do dia tal, estou me mudando, só quero que vocês saibam, porque se aparecer uma gig aqui ou lá, vocês sabem que eu estou aí. E aí, o dono do site Bubblemouth, ele é casado com uma Relações Artísticas da Gibraltar, que trabalhou lá. E aí, eles dois são muito amigos do Doug Blair, que é o guitarrista do Wasp há mais de 20 anos. Aí eles foram jantar e o Doug falou assim, se vocês souberem de algum batera aí, a gente tá procurando um batera para a próxima tour, para a tour do disco Crimson Idol, que a gente vai fazer 25 anos, tá? Vai ser uma tour gigante. E aí, a Kimberly falou assim, olha, tem esse batera que é muito bom, o Achilles Priester, profissional demais, trabalhei com ele muitos anos na Gibraltar, é uma pessoa que tem uma reputação muito boa entre todas as marcas aqui. Vamos olhar os vídeos aí, tá, não sei o quê. Aí eles entraram lá no YouTube, viram os vídeos, o cara falou, nossa, o cara é um monstro, tá, não sei o quê. Aí ele mandou esse e-mail, esse meu link pro Black e pro Mike, que é o vocal e o baixista, né? E a primeira coisa que eles falaram assim, toca bem pra caralho, mas ele vai ter que diminuir esse kit, né? Porque a gente não usa esse kit todo, né? Não sei o quê. Então, assim, quando foi legal que eles fizeram contato comigo mais ou menos no início de dezembro, e aí, não, no início de novembro, e aí eu estava para ir fazer uma turnê de workshops no Brasil, e eu expliquei, falei, ó, estou indo lá. Eles falaram, não, beleza, na volta, quando você voltar, a gente faz um teste, a gente faz uma audição. E aí eles me mandaram 4 músicas, e eu comecei a ouvir as músicas muito, né, no carro, nas viagens e tal, e nas passagens de som eu começava a tentar tocar. Então, durante todas as passagens de som, eu estava passando o som por mais tempo, e aí comecei a filmar essas coisas, e eu mandei para eles, antes de eu voltar, eu mandei as 4 músicas. Quais eram, você lembra? Lembro, era Chainsaw Charlie, Wild Child, Real Me e Love Machine, que são músicas que nunca vão faltar num show do Oscar, né? E aí, cara, eles viram assim, esse cara tá interessado pra caralho, né? Porque ele tá fazendo workshop, tá viajando, entendeu? E ele mandou as músicas. E aí, a gente marcou a audição pro dia 28 de dezembro de 2016. E a turnê ia ser só em setembro de 2017. Aí a gente foi lá, a gente tocou, e aí, cara, foi uma coisa muito louca, assim, que foi a primeira vez que eu vi o Black pessoalmente, né? E ele foi um dos caras, assim, que quando ele entrou na sala, veio aquela aura, assim, de esse cara fez coisas pelo metal, e sabe, ele tem uma história. E aí a primeira coisa que ele fez, né, falou assim, Aquiles, vamos já direto ao assunto, porque assim eu não faço você perder o seu tempo e a gente não perde o nosso. Então é o seguinte, ó, a gente viu teus vídeos, pô, você é um batera de mão cheia, técnico pra caralho e tal, mas possivelmente você não vai usar aquilo tudo nas nossas músicas. A gente tem um estilo e a gente quer que você toque o que tá no disco. Será que você conseguiria fazer isso? Eu falei, claro que sim. Aí ele olhou pra batera, já viu que a batera tava menor, com 3 tons e 2 surdos. O baixista já tinha me dito que ele não curte ride, então, pô, eu tenho um ride signature com a Past. Eu tirei os 2 rides, tirei Shinas, tirei Splash, que são coisas que ele não gosta, eu já fui com o material que ele queria. Então ele viu que eu tava jogando pro time. Pro time, perfeito. Entendeu? E aí, cara, aí a gente fez a audição uma vez, batemos um papo e tal, e ele falou assim, tá, a gente vai entrar em contato contigo. Não me deu esperança nenhuma, né? A gente ficou ali tocando, mas a gente conversou. É sempre assim, é sempre assim. Ninguém vai chegar na cara e vai falar, não. E eu toquei as músicas do começo ao fim e tal. Aí ele me falava assim, tá, se você fosse tocar essa música agora do teu estilo, faz as viradas que você gosta e tal. Então ele fez eu tocar as músicas como elas são e como eu as tocaria. E aí, tipo, 15 dias depois, ele me ligou e falou, você tá em LA? Falou, tá, vamos almoçar? Vamos. Aí a gente foi almoçar. Cara, e aí ele me fez uma pergunta que foi tipo um checkmate, entendeu? Ele falou assim, conversamos pra caralho sobre um monte de coisa, ele me contou um monte de histórias, que ele sabe que eu sou fã do Iron Maiden pra caralho, então ele me contou um monte de história dos anos 80, das turnês do Wasp com o Iron Maiden, porque eles trabalhavam juntos, né, com o mesmo empresário. Mais ou menos.
E aí ele pegou e falou assim: Aquiles, quantos por cento de vocês estavam naquela sala naquele dia? Aquele ali foi teu 100%? Cara, isso é uma pergunta muito perigosa, né? Muito. Porque você pode falar assim, cara, aquilo foi meu 100%. Ele vai dizer assim, então tá, muito obrigado, mas você não serve. Perfeito. Entendeu? É. Então, aí Tem, eu tem uma pegadinha uma muito ali. pegadinha brutal. Então, aí eu E, peguei e e falei, qualquer Zé Mané despreparado diria, não, cara, tava 100% ali. então, aí eu falei assim, Black, as músicas você sabe, né, cara? Eu pratiquei elas com os discos, né? Então, não, às vezes que eu toquei com vocês foi sem voz, você não cantou, não tinha guitarra solo, era só eu, você e o Mike. Então, assim, cara, se eu te falar sinceramente, 85% do que eu poderia render, eu rendi naquele dia. Depois que eu estiver ensaiando com a banda, sabe, sentindo a banda, eu acho que aí eu consigo chegar em 100%. Aí ele falou assim: era isso que eu queria ouvir. Vamos para a sala de novo daqui a 2 semanas. E aí eu fui de novo, montei a bateria, fiz tudo. E aí depois que a gente acabou, ele falou assim: agora você tá pronto. Agora você fez a lição de casa. Mas na verdade não foi tão simples assim, né? Quando a gente começou a ensaiar as músicas na turnê mesmo, tipo, eu ensaiei tudo com o baixista antes, depois foi baixista e guitarrista, e Uhum. depois só nos últimos 10 dias que foi com a banda inteira. E aí, quando Isso. foi com a banda inteira, aí o Black me pediu pra mudar um monte de coisa. Tipo assim, tá, mas isso aqui você tá fazendo igual o disco? Tô. Ah, tenta assim então. Então aí ele tava me testando pra ver se eu tinha A informação. maleabilidade e a Exatamente, é. criatividade. Então eram coisas assim que eram diferentes, mas ele falava assim: não, mas eu acho que é mais legal assim. Aí lá no meio da turnê, ele falava assim: agora eu não quero mais essa parte aqui. Eu quero que você faça como estava no disco. Aí eu falava assim: a gente pode passar no som, na passagem de som, dá pra gente ensaiar? Ele falava assim: não, 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 você já tocou isso antes, faz no show. Então tinham várias situações assim que ele me colocava à prova pra ver Uhum. se eu ia dar conta, né, cara? Essa galera dos anos 80, cara, eles sofreram demais. Tipo assim, eles construíram um mercado que não existia, eles construíram uma cena que existe hoje. Então, assim, demora muito para eles falar assim: ok, você pode estar no mesmo ônibus que eu, ok, você pode estar no mesmo palco que eu. Até porque a gente tem uma diferença de idade de quase 15 anos, né, cara? Então, assim, eu sou de uma outra geração, então eu vou ser sempre o cara novo na banda, entendeu? Mas, cara, E sempre vai ter, não adianta, assim, esse pessoal que tem uma carreira um pouco mais longeva, cara, não adianta, você sempre vai ter uma hierarquia dentro da banda. E eu acho que o grande lance, o grande profissional, é aquele cara que respeita essa hierarquia. pra caralho. Não adianta, por exemplo, eu trabalho no programa Raul Gil, não adianta eu quero aparecer mais que o Raul Gil, óbvio que não. Você está entendendo? Então, assim, é esse tipo de traquejo que muitas vezes eu vejo o músico brasileiro errar muito nisso. Eu não sei se é por causa de uma formação latina que a gente tem, cara, de levar tudo no calor do momento. Muitas vezes eu vejo alguns músicos, por exemplo, tendo um tipo de postura de não respeitar a hierarquia. Tem que ter, cara. Tem que ter. E ali fica claro, cara, assim, ó, desde sempre eu soube, assim, as pessoas vão pra ver o Black. Ele que é a lenda. Então, cara, você olha as primeiras filas, assim, os caras olham, assim, pro cara com uma admiração. Eu fico feliz de estar ali, sendo a base pra que o cara brilhe, porque foi ele que fez tudo, né, cara? Ele que compôs as músicas, as músicas são brilhantes, as músicas são muito boas para aquela época, pro cara ter criado aquilo, e aquilo tá no mercado por 40 anos, né? Ano que vem, não, em 2022, a banda completa 40 anos, cara. Pô, 40 uma anos. banda tá na atividade por Do, 40 do anos. fucking Like a Beast pra frente é 40 anos. Exatamente, é. Então foi legal, cara, que essa tour, assim, eu posso falar que foi a turnê mais profissional que eu fiz na minha vida, assim, né? E eu nessa parte de sideman, de estar no horário, sabe? De estar certo na passagem de som, de estar sempre pronto antes, estar com a roupa legal pro show, bem apresentável. Isso era uma coisa que eu sempre me preocupei. E, porra, eu fiquei sabendo que com outros músicos ele tinha que mandar o tour manager falar: meu,
o cara não pode subir no palco com uma bermuda camuflada, porra. A gente é do metal, tem que ser preto e tal. E eu tava sempre com a estica preta, entendeu? Então eu fiz toda essa pesquisa, eu vi diversas formações da banda tocando para chegar conhecendo o assunto, entendeu? Então, isso, assim, eu fiz o dever de casa. Qual é o teu disco favorito do Ozzy? Cara, é porque, como a gente tocou ele inteiro, o Crimson Idol é um disco difícil de tocar pra caralho. É muito movimento de braço em semicolcheia. Só pra você ter uma ideia, quando eu comecei a tocar aquelas músicas da forma que eu toco, cara, eu tive que fazer fisioterapia pro meu ombro, cara, direito, porque eu tava mexendo coisas que eu não mexia antes no estilo que eu tocava. Então, mas você sabe, eu tenho uma teoria a respeito disso. Eu não sei se no Crimson Idol era o Frank Banali que tinha gravado. Era, ele e o Steph. Então, Pois o Frank é. Banali é um tremendo batera. Mas, assim, Cavalo. o Osp, ele tem duas vertentes. Ele tem a vertente rock and roll e até a vertente, cara, que o Black Lawless, ele quer imitar o The Who. Ele ama o The Who. É, aquele Headless Children, que tem o Real Me, inclusive, que ele gravou, né? Então, assim, eu imagino que a dificuldade que você tem, cara, é porque a abordagem do Banali é uma abordagem meio setentista ali, Pra caralho. né? E agora, me fala uma Não coisa. sei se você sabe, Regis, Oi. a história dessa gravação da Real Me. Porque, assim, o Black me contou algumas histórias, assim, e ele falou assim, cara, o Frank, a gente tava no estúdio e eu não, sabe, ele não chegava lá na performance que eu achava que ele tinha que ter. E, cara, isso é uma coisa muito abstrata. Você pode estar tocando todas as notas, você pode estar cravado no clique, mas você pode não estar entregando a emoção que o cara espera daquilo. Aí o Frank, né, depois do, sei lá, vários takes, falou assim, pera um pouquinho, eu vou ao banheiro, já volto. Ele foi até o carro dele, tomou meio litro de Jack Daniels, esperou 5 minutos, entrou no estúdio e fez o take uma vez, do começo ao fim. E aí o Black falou, era isso. E ele só contou isso pro Black muitos anos depois, porque o Black jamais iria aceitar isso, né? Então ele contou essa história e foi uma história muito legal. Aliás, já que a gente está falando um pouco disso, na última live que eu fiz com você, a gente falou muito sobre o lance de intenção rítmica. Isso, aham. É um assunto que a maioria dos bateras que estão assistindo a gente, os caras não fazem a menor ideia do que seja. Por quê, cara? Porque grande parte da molecada hoje em dia, ela é muito, como é que eu vou dizer? Ela está muito mais preocupada em adquirir técnica e sem saber, e sem pensar no que ela pode usar e no que ela não pode usar. Eu sei que você, por exemplo, é professor, você dá workshop, você dá aula, você dá não sei o quê, blá, blá. Você, como professor, você acredita que aquelas videoaulas que começaram a surgir nos anos 80, primeiro em VHS, depois em DVD, que eu tenho certeza que você deve ter estudado muito essas videoaulas, mas isso como um aluno. Você, como professor, você acha que essas videoaulas, de uma certa forma, elas fizeram um grande mal para essa geração, porque ela mostrava o que o cara estava fazendo explicitamente e não deixava o moleque ouvir e tentar imaginar o que estava acontecendo. Você acha que essa coisa da videoaula fez fez com que essas gerações de bateristas perdessem um pouco esse lance da intenção, daquela sagacidade de... Com certeza, cara, porque é o seguinte, né? Hoje em dia, na minha época, quem tinha um VHS tinha uma Bíblia, né? Tinha uma Bíblia de informação ali na mão, que o cara guardava aquilo e falava, meu, isso aqui é muito precioso. Hoje em dia, o moleque de 15 anos abre o YouTube, ele tem todos os bateras do mundo a um clique, entendeu? Então isso aí é ruim, porque são muitos estilos diferentes e o cara não sabe o que estudar, não sabe como se aprofundar. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma virada de um, vai pegar um groove de outro, vai fazer mais uma parte técnica de outro e tal, e quando ele vê, ele tá se repetindo tanto no que as pessoas já fizeram, que quando o cara tá assistindo e o cara tem conhecimento de causa, ele fala, ó, isso aí é tal pessoa, ah, isso aí é tal pessoa, isso aí é tal fraseado. Quando eu peguei o VHS do Jim Castronovo, cara, aquilo ali pra mim foi assim, isso aqui é o que eu quero ser, é assim que eu quero tocar.
Aí, recentemente, eu tive chance, né, de me aproximar dele, de falar da importância dele. Eu tenho o VHS até hoje, e Tem ele ainda. sempre me, e eu sempre falo, cara, se não fosse você, eu não existiria. E na live falei isso, ele falou assim, não, eu entendo que você pegou as minhas ideias, mas você colocou o teu estilo em cima disso, né? Então, e foi exatamente, muitas pessoas me perguntam isso, Aquiles, por que que você, digamos assim, você se tornou um batera clássico, ao invés de você estar se renovando a cada ciclo de 5 anos? Porque eu não quero, eu quero que as pessoas identifiquem o Aquiles pelo que ele toca e pelo estilo que ele entrega pra música. Ame ou odeie, não interessa. E é por isso que bateras clássicos, como Neil Peart, Tommy Aldrich, que faz o mesmo solo há 1 milhão de anos, o cara se tornou uma pessoa clássica, porque o cara sabe o que ele vai entregar quando ele estiver tocando em qualquer banda, entendeu? E é isso que é legal. É que nem, por exemplo, o Bill Bruford. O Bill Bruford, você identificava no som da caixa. Isso aí. Uma batida que ele dava, você falava, puta, é o Bill Bruford. E o Bill Bruford podia estar tocando, para quem não sabe, para quem os botocudos que estão assistindo aqui não sabem, o Bill Bruford foi o batera do Yes, do King Crimson, tá? É um cara que tem que ser, não, tem que explicar pros Sempre caras bom aqui. explicar. É sempre bom explicar, né? Porque você fala do Bill Bruford, o cara fala, puta, nunca vi filme desse cara, né? Tem sempre uns boca aberta aqui que não acompanhando aqui a gente. Ô, Aquiles, você já está no meio do metal já há muito tempo. E você certamente você viu que o metal ele passou por diversas transformações, não apenas musicais, mas até mesmo, como é que eu vou dizer, socioculturais. Né? A maneira como a gente vê o metal hoje não é a mesma dos anos 80, não é a mesma dos anos 90. E você, sempre, em qualquer coisa que você. Eu te acompanho já há um puta tempo, e sempre você passou por esses movimentos como protagonista. Né? Nunca como coadjuvante, Uhum. como protagonista. Isso foi em todas as bandas que você passou. Muita gente ia assistir para ver você, não no caso do Wasp, não que lá todo mundo vai ver. Mas, por exemplo, em todos os outros teus projetos, o Hangar, o Angra, sei lá, o Risk, qualquer coisa que Ah, seja. Olha, é você. Agora, o que eu pergunto é o seguinte: na tua visão hoje, como músico, como professor, como cara mestre de workshop, como é que você vê o metal hoje na sociedade? Ele tem uma relevância cultural ainda? Ou você acha que ele está preso no passado? Ou você acha que o metal ele se tornou um estilo musical só para aqueles caras que ficam bebendo cerveja quente em copo de plástico antes de entrar no show e aham. aqueles botocudos que só conseguem ler um livro por ano? Não, cara, eu acho O que assim, metal tem relevância ainda cultural? tem. É um segmento muito, muito menor, mas eu acho que assim, as atividades que as pessoas que representam o metal, que elas fazem paralelamente ao metal, é isso que muda essa imagem. Fala assim, meu, até que esse cara aí, pra baterista de metal, ele não é tão boca de burro, ele tem uma postura, ele sabe falar sobre as coisas, ele escreve bem, quando ele escreve um texto, você vê que a pontuação é boa, o cara tem uma apresentação boa da carreira dele, a parte visual dele, que é uma coisa super importante dentro do metal, é muito bem concebida, então, Que ninguém dá valor. é, A pessoa, a pessoa, às vezes eu falo que a estética, a parte visual é importantíssima e muito ninguém importante. fala, não, imagina, o que é importante é a música, yeah, sabe? Não é nada disso. Isso aí pode ser em outra época, né? Tem muitas pessoas que. As pessoas, os mais puristas, falam, não, porra, música é arte. Então, no momento que você põe um código de barras, vira um produto. Mas, cara, a gente vive numa sociedade capitalista onde a gente tem que pagar as contas, entendeu? Seria a mesma coisa do que eu chegar na escola dos meus filhos lá no Brasil e falar, ó, eu toco metal. Só que é o seguinte, eu tô dando aula de graça, tô fazendo show de graça, então eu quero que você dê a escola dos meus filhos de graça, porque eu É, tô fazendo a minha parte
pra sociedade. O cara vai mandar você pra puta que pariu. Assim como várias vezes em festinhas dos meus filhos na escola, eu chegava assim, talvez com uma camisa, né? Porque era uma festinha lá, e as pessoas, pô, você é pai do Arthur, você é pai da Juliana, legal, tal. Pô, você tem esse estilo assim, né? Tatuagem e tal. Você é músico? Eu falei, sim, sim. O que você toca? Bateria. Ah, legal. Mas e você trabalha com o quê? Né? Isso aí, cara, isso coisas assim, 2010, 2012, é uma coisa assim que a grande mídia, ela não associa o cara que trabalha com música, uma pessoa que possa ter sucesso, assim, ao ponto de você conseguir viver bem. Isso é uma coisa que é cultural, cara, e é aquela galera que tá linkada aos estilos mais populares de música, né, cara? Mas eu acho que isso, assim, tem tido espaço, porque, assim, eu consigo ver na minha carreira desde 2001, quando eu entrei no Angra, eu tô em ascendência, entendeu? Nunca aconteceu de eu declinar, eu tô sempre indo, né? Eu tô sempre indo adiante. Então, eu acho que isso é um puta de um incentivo para um cara que toca metal no Brasil. E o meu principal público é o público brasileiro. E mesmo que eu não esteja morando no Brasil há 4 anos, nesses 4 anos o meu nome continuou crescendo no Brasil, porque todos os anos eu volto para fazer turnê lá e para fazer as minhas atividades lá, porque eu sei que o Brasil é um país importantíssimo e eu vou sempre ser brasileiro. Quando as pessoas me vêm tocando com outras bandas, falam, porra, ó, o Aquiles é um brasileiro que está representando, entendeu? Então, assim, é menos do que eu gostaria que fosse, mas não é tão ruim que não dê para você falar assim, não, eu tenho orgulho de ter uma carreira musical no Brasil. Mas eu sei que isso, parceiro, para você chegar nesse ponto, você vai ter que abrir mão de todas as coisas que as pessoas normais não enxergam. Então, cara, eu converso com muitos músicos, né? E eu falo assim, tá, mas qual que é a tua rotina? Assim, acordo tal hora, tal, depois eu vou dar aula, tal, tá, mas depois das 8, não, depois das 8 eu já abro uma cervejinha, vou ver Netflix, vou ver uns vídeos no YouTube e tal. Cara, eu durmo todos os dias, sem exceção, 1h30, 2 horas da manhã, quando eu não tenho que entregar a coisa que eu durmo às 7 para acordar meio-dia. Entendeu? Assim, cara. Então, assim, tem uma carreira consolidada? Sim, eu tenho. Mas, cara, o preço é altíssimo até hoje. E quem paga é sempre a sua família. Porque são eles que estão vendo tudo que você tá fazendo. Então, porra, inúmeros aniversários que eu não estive, inúmeras festinhas de encerramento, que quando o meu filho falou, não acredito que você vai estar na minha festinha, não sei o que, sabe? Então tem esse monte de coisa assim que as pessoas não veem, que são os bastidores, cara. Mas a vida de um músico regrado, de verdade, que quer ter sucesso, é bem diferente dessa imagem festiva. Esse glamour, né? As pessoas têm. É bem diferente, bicho. Nesse momento que você tá fazendo a live, você tá feliz, tá? Mas quando você desliga isso, você volta pro teu mundo real, que você tem frustrações pra caralho, que você não atinge as coisas do jeito que você quer, que tem dias que você não consegue gravar a música que você gostaria, porque você tá cansado, ou então que você não tem ideias suficientemente boas para você botar naquela. Então tem um monte de frustrações que é a tua própria história que te motiva, entendeu, cara? Então eu sempre olho pra minha história. E eu não sei se. Eu acho que a gente falou disso no backstage, mas tem esses meus e-books que eu tenho lançado, entendeu? Que são coisas assim que eu fiz errado, eu corrigi e eu estou dividindo com a galera. Então tem 2 e-books, o outro que eu vou estar lançando hoje, né? Que é o Como Conquistar Patrocínios, e tem o que eu lancei há uns 3 meses atrás, que é o Mercado Musical, onde eu falo sobre os 6 erros que o músico não pode cometer. Então eu falo sobre um monte de coisas que a gente já falou aqui, e uma delas é a imagem. A imagem é imprescindível. Sim, e ó, você sabe, quando eu entrevistei o Jonathan Moffett, que tocou com o Michael Jackson, Madonna, essa galera toda, eu falei, cara, todas as vezes que eu te vejo numa foto, num vídeo pra tua rede social, ou na feira que eu já te vi várias vezes, você tá numa estica
que poucos artistas têm. Ele falou, isso foi uma coisa que o meu pai me ensinou. Ele falou assim, quando você tá bem vestido, a primeira impressão vai mudar completamente a imagem que as pessoas vão ter de você. E isso é muito importante. Então, assim, cara, eu tive brigas assim com integrantes de banda. Pô, vamos para uma sessão de autógrafo. Eu falei, cara, você vai assim? Com essa roupa? Não, volta lá e põe uma roupa decente. Porque, bicho, a gente tem uma imagem como banda. Eu tenho uma imagem como baterista. Agora, eu tenho uma imagem com a banda que eu tô fazendo parte. Cara, e você tem que explicar esse beabá pro cara que é boca de burro, assim, é muito frustrante, entendeu? Porque tem pessoas que não ligam mesmo, entendeu? E aí elas não entendem por que a carreira não vai para frente. Porque assim, a pessoa fala que eu na minha carreira fui muito azarado. Não, você não foi azarado, você foi burro. Um burro, exatamente. Cara, eu fiz muita. Eu tô para lançar um documentário meu que eu voltei para Foz do Iguaçu e eu voltei para Porto Alegre para coletar depoimentos das pessoas que fizeram parte da minha vida no momento que eu decidi ser músico, depois que eu fui embora para Porto Alegre, todas as bandas frustrantes que eu tive em Porto Alegre, e aí foi muito legal ver a visão dos caras, né, falando assim, o Aquiles era mais novo do que a gente, ele queria fazer as coisas de uma forma, enquanto a gente estava tocando banda cover, e a gente tinha, sei lá, 2 ou 3 entradas, nos intervalos, enquanto a gente ia procurar mulher, ele estava lá limpando a bateria dele, quando a bateria estava limpa, ele ia pro backstage e continuava estudando, entendeu? Então, assim, eu sempre tive uma mentalidade assim de, cara, faça por você, porque o conhecimento que você tem, isso é a única coisa que as pessoas não vão tirar de você em vida. A tua mulher o cara vai tirar, o teu carro o cara vai roubar, a tua carteira o vagabundo vai roubar, o celular você vai perder, mas o conhecimento, enquanto você estiver vivendo, você vai ter proveito disso para tudo na sua vida. Qualquer conhecimento vai te ajudar. Então, conhecimento e os discos da nossa casa, né? A gente pode perder a mulher, mas não pode perder olha ali, ó. Livros e discos são coisas que não pode faltar na vida de um homem e o cara tem que saber dar importância para isso, cara. Fato. Aquiles, eu quero terminar essa entrevista. Eu sei que você está super atarefado aí, você abriu um espaço na tua agenda insana para falar aqui com a gente. Eu queria terminar. Já que a gente está falando a respeito disso, a minha última pergunta é o seguinte: a gente hoje, infelizmente, o mundo está sendo governado por um retardamento mental coletivo. Né? Ponto. Não tem negócio. Para terminar esse papo, você acredita que o grande poder para a gente mudar essa situação, esse poder está também de se usar a música como um elemento educacional obrigatório nas escolas? Você acha que se nós tivéssemos ensino de música obrigatório nas escolas, o mundo estaria um pouquinho melhor? Cara, eu acho que eu não conseguiria afirmar ou achar se o mundo estaria melhor, mas eu acho que as pessoas valorizariam o músico igual eles valorizam um médico, um dentista, de uma pessoa vital para a vida deles, porque, cara, ninguém vive sem música. Pode ser música boa, pode ser música ruim, pode ser música do estilo que você não gosta, mas todo mundo, quando entra no carro, é muito difícil o cara não ligar o rádio ou colocar um CD ou um MP3 ou streaming, seja o que for. Então, eu acho que se isso fosse colocado para as crianças na escola e o cara, assim, mesmo que ele não tenha a aptidão, né, e ele não goste daquilo, ele ia entender que aquilo não é fácil, que é tão difícil quanto o cara ser médico, porque assim, o médico é o tipo de cara que vai estudar pro resto da vida dele. E um músico bom também. Especialmente assim, eu acho que tem vários tipos de músico, né? Tem um músico que é virtuoso, que é um cara que vai ficar brigando com a técnica, com a velocidade, com o metrônomo, com a própria idade, né? Porque quanto mais velho você fica, mais difícil fica de você tocar aquelas coisas que você tocava há 20 anos. E tem aquele músico que é um cara que é um compositor nato e também, com o passar do tempo, as composições do cara vão melhorar. E ele vai dizer, puta, as músicas que eu fazia há 20 anos atrás são músicas que eu toco até hoje, mas, porra, hoje em dia eu percebo que eu
conseguir refinar mais as minhas músicas. Eu olho assim, eu consigo ver a evolução de todos esses discos. Então, eu acho que isso sim, cara, ia ser uma forma das pessoas verem, né, assim, porra, o músico, ele é importante na nossa sociedade pra caralho. E aqui, eu não tinha ideia do que era a produção de um disco, eu não tinha ideia do que era eu estar pronto para ir para um estúdio para gravar, porque tem vários steps, né, que você tem que seguir como músico. Você vai começar do zero aprendendo, aí você vai estudar, aí você vai compor a primeira música, aí você vai estudar para conseguir tocar com um clique, aí depois você vai para um estúdio gravar, aí você vai começar a ter teu gosto musical para falar sobre mixagem. Eu quero que o Pan faça assim, achar os timbres, afinar o instrumento. Cara, tudo isso são coisas que levam muito tempo, entendeu? E é muito engraçado que às vezes, quando você tá tanto tempo fazendo isso, você nem percebe mais, cara, o quão difícil é você ter uma identidade musical e o quão difícil é você criar as coisas para que as pessoas fiquem felizes com o que você tá fazendo, porque aquilo já tomou conta de você. É uma coisa que você faz de uma forma intuitiva e você não se preocupa mais. Simplesmente acontece porque você dedicou a tua vida para aquilo, bicho. Há 20 anos atrás, eu saí do meu emprego numa multinacional, entendeu? Onde eu era o executivo e recebia um puta de um salário. Fui numa transação incrível para São Paulo, onde a empresa pagava até o meu apartamento e condomínio, e eu optei por seguir o meu sonho, cara. Nesses 20 anos, todos os anos eu lancei produtos, eu fiz coisas maiores e eu tenho continuado estudando pra caralho. E nessa pandemia, cara, eu fiz coisas incríveis que eu não tinha feito ainda. Eu aprendi a me gravar dentro da minha sala. Então, é muito legal que os caras conseguiram perceber assim, cara, esse cara aqui tocando as músicas do Angra, que ele gravou em 2004 do disco Temple of Shadows, naquela época, e gravado num puta de um estúdio com um engenheiro fudido, o som que ele tira da bateria dele 16 anos depois, é dali que vem o som, é da mão do cara, é a É da afinação mão. dele, entendeu? É a Sem afinação dele, é a profundidade dos tambores, é a afinação. Então, isso, cara, foi uma das coisas mais legais que eu fiz nessa pandemia. Eu comecei a produzir muito conteúdo. E a minha preocupação é exatamente essa, é todo dia produzir conteúdo que mesmo de uma forma, mesmo que eu esteja dando isso para as pessoas de uma forma gratuita, isso está voltando para mim dentro da carreira e da imagem de como as pessoas estão me vendo. Então, isso não é de graça. Porque, bicho, estar no mercado há 20 anos como batera e ter uma carreira sólida como artista solo, meu, isso é muito difícil, Regis. É muito fácil você ser a sensação de um momento e, de repente, depois que você não tem mais aquela banda, você desaparecer. Como a gente tem vários exemplos aí, né? E eu não, cara. Ou como tá o meu fundo aqui desaparecendo. Olha ali. A gente começou no papo à tarde Aham. e extrapolamos, tanto tá anoitecendo já. Eu não vou levantar aqui para acender luz, coisa nenhuma. A gente chegou ao final do nosso... Aliás, Aquiles, conteúdo foi exatamente o que você apresentou para a gente aqui nesse papo, completamente sem pauta, espontâneo. Eu quero agradecer muito a você, desejar saúde, desejar muita sorte e que você continue trilhando esse caminho de realmente fornecer conteúdo para todo mundo. E eu quero deixar claro que o melhor trabalho que você fez na sua vida, para mim, é essa aqui, ó. Essa parceria que você fez aqui. Que animal. Exatamente. Gustavo Com Carmo. o Gustavo Carmo. É isso aí. Porra, esse disco aqui é... Você sabe como que a gente fez esse disco? A gente nunca ensaiou as músicas. Era assim. Era assim, ó. Eu entrei em estúdio com o Gustavo para gravar 2 músicas de um disco de uma outra banda dele. E aí, como eu fiz o meu dever de casa, sobrou, sei lá, umas 4 horas de estúdio. Ele falou assim: porra, acabamos antes. Vamos fazer mais música? Eu falei, vamos. Pega a guitarra. Ele falou, não. Senta lá na batera e toca. Pensa em introdução, verso, refrão, parte instrumental. Vai fazendo. E aí a gente fez 2 músicas assim em 140 e 160. Aí eu falei assim, eu te proíbo
de você usar qualquer coisa dessas antes de você me mostrar o que você vai fazer, que eu nunca tinha feito música assim. Eu tocava com o metrônomo pensando. Aí a gente fez mais ou menos 1 hora de música em 140 e 1 hora de música em 160. 2 meses depois, ele me mandou a segunda e a quarta música desse disco, prontas. Falei, cara, ficou sensacional. Vamos fazer o resto do disco assim. E aí a gente fez assim, conforme eu ia gravando em estúdio com outras bandas ou meus DVDs, eu pegava um andamento, né, tipo 130, 150, 170, 180, 190 e 200. E tocava durante 1 hora e mandava lá para ele e a gente compôs as músicas primeiro através da bateria. Tinha uma estrutura de bateria para depois ele fazer a parte harmônica e melódica. E aí, a forma como ele editou esses vídeos era uma forma que eu não tocaria daquele jeito. Então eu falei assim, nossa, essa parte ficou foda, tem muito mais bumbos do que eu tocaria. E deixa assim, né? Porque as pessoas nunca vão saber disso. Até que a gente decidiu fazer um DVD ao vivo em estúdio. E aí, parceiro, aí que eu fui sofrer pra caralho pra tirar as músicas que eu tinha tocado, Concebido. né? Concebido, essa era a palavra. Cara, eu pratiquei tanto que eu fui parar num hospital, porque eu rompi uma artéria que era ligada à minha veia aorta, de tanto que eu pratiquei para conseguir ficar pronto, que eu tinha estabelecido tipo um dia por música, entendeu? Eram 11 músicas. Cara, quando eu tava no terceiro dia, eu não tinha passado da primeira. Aí eu tive que aumentar a carga horária, não comia direito e tal, comecei a sentir uma dor aqui. Aí um dia passei no hospital, o cara falou, não, isso aí eu acho que é estresse, tal, não sei o quê, vamos dar uma medicação aí na tua veia e tal, já vai passar. Não passou nada. Ele falou, bom, se não passou, vamos ver o que é. Fez exame de sangue e outras coisas, e aí ele viu assim, cara, bicho, você tá com um rompimento numa artéria, e isso, vou te falar, Aquiles, não é pra você... Você não pode nem ir embora hoje, você vai ficar internado, porque isso é uma coisa muito séria. É muito tipo um elefante branco passeando num shopping com uma calcinha rosa, fio dental. É. Cara, eu Então, fui operar. E para quem não sabe, então eu vou mostrar novamente que é realmente um disco sensacional. É um disco que o Aquiles gravou com o Gustavo Carmo, que chama-se Our Lives 13 Years Later. Tá? Ó, aqui, ó. Esse disco aqui, pra mim, musicalmente, é o teu ponto alto. Porra, obrigado, cara, obrigado. E eu tô lançando agora em outubro o meu Blu-ray desse material, a gente tocando em estúdio, mas só com as câmeras da bateria em qualidade muito superior à versão que saiu no DVD. Então, ó, por causa dessa cirurgia que eu tive que fazer, eu tive que pôr 2 stents dentro de mim, a gente teve que adiar a gravação desse DVD por 4 meses, até eu me recuperar e voltar a tocar. Mas hoje em dia, graças a Deus, eu tenho uma vida normal novamente. Então tá bom, meu caro. Mais uma vez, então, muito obrigado, Aquiles, por esse papo sensacional. Obrigado, você, meu amigo e minha amiga que assistiu essa entrevista, eu espero que você tenha a perspicácia de aprender um monte de coisas que o Aquiles falou aqui. Porque também, se você também não aprender, também o problema é todo teu. Tá? Um abraço. Oi. Muito obrigado, parceiro, pelo seu tempo. Você é um dos poucos, você e uma das poucas pessoas que dá pra gente ver coisa no YouTube, porque o conteúdo é riquíssimo e sempre eu aprendo. Então, tipo assim, são poucas pessoas que eu sou inscrito no canal e você é uma delas, porque o conteúdo é de altíssimo padrão e sempre foi, né? A forma como você conduz as entrevistas, os bate-papos, desde a época da revista Batera, é uma coisa assim que é muito diferenciada e é muito legal que você tenha conseguido manter o nível do seu trabalho. Parabéns para você e toda a sua equipe por todos os dias estar produzindo conteúdo interessante. Isso é muito importante. E parabéns, obrigado por me ter no seu canal. Parabéns para todos nós, então. Tá bom, pessoal? Então, valeu. Abraço. Então, você que está assistindo o vídeo aqui, acabou a entrevista. O Aquiles tem um outro compromisso. Então, não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja, que tem os produtos muito legais. Não vou ficar ensinando você como faz, porque a essa altura você já sabe como faz, tá bom? Então, um abraço, Aquiles, um abraço para vocês que estão assistindo. Muita saúde para vocês, para sua família e para seus amigos. Isso aí. Até mais. Tchau.